para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, dos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Olá, boa noite a vocês que nos acompanham nessa live de hoje. Bom, a bem da verdade que não é bem uma live, né? Hoje nós estamos fazendo o estudo da palavra de uma forma gravada, mas eu espero que da mesma forma possa ser uma bênção na vida dos irmãos. Espero que esteja tudo bem com os queridos. Tem alguns motivos, né? Tem muitos motivos para que nós venhamos orar ao nosso Deus. Queremos nessa noite, mais uma vez, orar pela nossa igreja, orar pelos nossos irmãos que estão acometidos por alguma enfermidade, orar para que Deus tenha misericórdia e principalmente orar para que Deus tenha misericórdia do nosso planeta, que tem sido assolado por esse momento tão difícil. E eu acredito que o Brasil também tem sofrido isso de uma forma até mesmo um pouco mais acentuada, né? A gente tem passado dias difíceis aí por conta da pandemia do coronavírus, mas eu sei de uma coisa, irmãos, que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que Deus ele ouve as nossas orações. Então oremos, queridos. Querido Deus, soberano Pai, nós te rendemos graças, Pai, nós te rendemos louvores, porque o Senhor é bom, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque entendemos que a Tua misericórdia, Pai, tem nos acompanhado, Pai. Senhor, meu Deus, nessa hora nós queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, meu Deus, essa live, pedir que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor use os nossos lábios, Pai, o nosso coração e o nosso entendimento para a glória do Teu nome, para que venha a ser bênção na vida dos meus irmãos, Pai. Nesse momento, Pai, em que nós nos colocamos diante do Senhor em oração, nós queremos também clamar, Senhor meu Deus, a Ti pelo nosso planeta, Senhor meu Deus, pelos habitantes aqui, Pai, do nosso planeta,
pois que temos sofrido, Pai, momentos difíceis por conta dessa pandemia, Senhor. Queremos clamar ao Senhor pela Tua misericórdia, Pai. Queremos pedir que o Senhor tire de nós esse mal, Senhor. Mas, todavia, Pai, se for a Tua vontade que ainda por um tempo, Pai, passemos por essa prova, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que nos sustente. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que nos dê graça. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que console e que conforte os nossos corações em meio a tanto luto, em meio a tanta tristeza, Pai. Mesmo assim, Pai, nós entendemos que o Senhor é bom, que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável, Pai, e por isso nós nos sujeitamos a ela, Senhor. Nós queremos nesse momento, Pai, pedir por cada um dos nossos irmãos que se encontram enfermos. Senhor meu Deus, nós temos o caso da nossa irmã Dinorá, da nossa irmã Alaide, Senhor meu Deus, e tantos outros irmãos, Pai, que hoje se encontram com algum tipo de enfermidade. Pai, queremos pedir que o Senhor os sustente, queremos pedir que o Senhor os cure, Senhor meu Deus, e que tão logo, Pai, esses irmãos possam estar dando testemunho, Senhor meu Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as vidas deles, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, queridos, e o nosso estudo de hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos que eu particularmente gosto muito, não só do versículo, mas de todo o contexto. E esse texto ele se encontra lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e o versículo de número 25. Eu acho que é um tema bem pertinente para nós tratarmos, já que, embora não seja esse o tema do nosso aniversário, mas estamos no mês de aniversário da nossa igreja. É um texto bem conhecido dos irmãos e é sobre ele que nós queremos meditar essa noite com os queridos. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25, e diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bom, queridos, como eu falei no início com os irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta da Bíblia que eu particularmente gosto muito, porque eu entendo que ela é muito completa do ponto de vista do cristianismo, né? da religião que se iniciava ali com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa carta ela é direcionada aos hebreus daquele primeiro século. Segundo estudos aqui eu pude acompanhar e vi que ela data ali de anos próximos a 70 depois de Cristo. E o contexto dela é o seguinte: o autor, né, que é um autor desconhecido, alguns acham que foi Paulo, o escritor da carta, outras linhas de estudo discordam, mas o fato é que o autor escreve essa carta com o intuito de fortalecer a fé dos hebreus convertidos a Jesus Cristo. Porque no primeiro século, é bem verdade que o cristianismo ele passou por uma grande perseguição. E os maiores perseguidores daquela nova religião que surgia eram os próprios hebreus, eram os próprios judeus que não haviam se convertido ao cristianismo. Então eles perseguiam aos seus compatriotas que haviam se convertido à fé cristã. Então, naqueles dias, ser cristão, ser um hebreu convertido ao cristianismo, significava que você estava sujeito ali, se você fosse um empregado e se convertesse ao cristianismo e o seu patrão não, significava que você perderia o seu emprego. Naqueles dias, ser um hebreu convertido significava que você poderia ter os seus bens confiscados. Em algumas ocasiões, até mesmo com a vida se pagava por ter se convertido à fé cristã. De forma que a carta aos Hebreus nós podemos ver que a linguagem
que o autor se utiliza é uma linguagem bem peculiar ao povo hebreu, ao povo judeu. Nós vemos que o tempo todo ele traz elementos que apontam para o Antigo Testamento, mas o tempo todo também o autor ele se preocupa em mostrar a superioridade de Cristo a tudo aquilo que envolvia a antiga aliança, como o sacerdócio, como o pacto levítico, o sacerdócio de Cristo sendo superior ao pacto levítico, a todo aquele contexto que envolvia, né, as práticas do Antigo Testamento, digamos assim. Então a preocupação do autor era fazer com que aqueles hebreus convertidos ao cristianismo não retornassem às antigas práticas. Então ele faz comparações mostrando a superioridade de Cristo a todos aqueles elementos. O sacrifício de Cristo como sendo um sacrifício perfeito, eficaz, que não necessitaria de outro sacrifício após o sacrifício de Jesus Cristo. Ele encoraja, ele traz ali elementos que dizem que agora nós podemos entrar com coragem diante do santuário, porque o véu havia se rasgado, significando que o nosso acesso ao Pai estava livre após o sacrifício de Jesus Cristo. Mas, em algum momento, o autor ele escreve esta seguinte mensagem aos hebreus, que diz: não deixemos de congregar-nos. Em algumas traduções, em algumas versões, nós temos e não deixemos de nos congregar como igreja, como é costume de alguns. Porque mediante a perseguição daqueles dias, era fato que muitos dos hebreus estavam deixando de se congregar e estavam realmente ali abandonando a fé devido à perseguição sofrida naquela época. Bom, nos dias de hoje, na nossa nação, no nosso contexto aqui no Brasil, nós não podemos dizer que o cristianismo ele sofre uma perseguição maciça, porque aqui no Brasil nós não somos impedidos de adorar, de orar, de buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, como em algumas nações, ou como aconteceu com os hebreus naquela época. Bom, mas e não deixemos de nos congregar como igreja? Isso ainda é um tema que nos dias de hoje é um desafio para a nossa igreja. Mesmo na igreja atual, aqui no Brasil, onde nós não sofremos tamanha perseguição, ainda é um tema muito relevante para os dias de hoje. Nós podemos ver que hoje já tem até mesmo algumas linhas que defendem, né, e eu não quero nem entrar por esse viés, mas defendem o não congregar, né? Algumas pessoas tratam esse tema como os desigrejados, mas não é esse contexto que eu quero trazer e trabalhar com os irmãos. Nós podemos ver que no dia de hoje também a igreja tem os seus desafios. E o que eu acho mais interessante é que no início da carta, em toda a carta, quando o autor trata os assuntos que ele trata com os hebreus, um povo que era perseguido pela sua fé em Jesus Cristo, em momento algum o autor ele relata os elementos da perseguição. Ele não foca a sua atenção em trazer ali aos hebreus as perseguições, as provas, mas o tempo todo o autor se preocupa em trazer ânimo ao povo hebreu que havia se convertido ao Senhor Jesus Cristo, mostrando para eles a superioridade de Cristo e as promessas vindouras. E da mesma forma eu quero trabalhar com os irmãos. Embora, como eu disse aqui, hoje nós não soframos nenhum tipo de perseguição que nos impeça maciçamente de estar buscando a Jesus Cristo, nós entendemos que os dias de hoje também são desafiadores. Hoje, por exemplo, nós temos um quadro de pandemia, algo que, de uma certa forma, limitou os irmãos de estarem se reunindo, ou as reuniões acontecem ainda, mas com suas restrições. Mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para você nessa noite. Não deixe de congregar. Não desanime, não pare,
Não foque nas adversidades do dia, nisso tudo que tem acontecido ao nosso redor, mas foque nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas. Jesus Cristo, quando Ele fez aquele sacrifício na cruz, e Ele nos ensinou o tempo todo para que tenhamos bom ânimo. Ele nos deixou ciente que sofreríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, se eu entendo que aquele que me guarda, ele venceu o mundo, eu entendo que eu também sou participante dessa vitória. Ora, se Jesus venceu o mundo e ele venceu, isso quer dizer também que ele nos dá força para passarmos por qualquer tipo de adversidade. Então, os dias de hoje são desafiadores, sim, mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para o teu coração. Não deixe de se congregar, não deixe de congregar, não deixe de reunir-se com a sua igreja. Note que naqueles dias, nos dias de perseguição, os cristãos daquele tempo eles não dispunham dos recursos que nós temos hoje. Eu, esses dias, fiquei imaginando se os dias que nós vivemos hoje nós não tivéssemos os recursos tecnológicos que nós temos hoje. É bem verdade que esses, quando são feitos ali um uso ruim, o uso sem sabedoria desses recursos, eles são muito prejudiciais. Mas é algo que também pode ser bênção nas nossas vidas. Então hoje, bem ou mal, nós temos os recursos tecnológicos que Deus deu sabedoria aos homens para que fossem criados. Claro que esses não substituem aqueles que podem hoje estar adorando, se reunindo com os irmãos, de estar na igreja. Eles não substituem, mas eles são uma ferramenta que nos ajudam a não perder o contato, a de repente não deixar de se congregar. Não se trata aqui de um Cristo em casa. Nós entendemos que os dias de hoje ele traz seus desafios. E nós temos irmãos que, devido à idade ou algum problema de saúde, realmente estão evitando de estar nas ruas, estão evitando de reuniões públicas devido ao risco pela sua saúde. E nós entendemos isso. Mas hoje, graças a Deus, nós temos os recursos que nos permitem, de uma certa forma, estarmos conectados uns com os outros, de nos reunirmos como igreja. É bem verdade também que eu entendo que quando nós falamos sobre reunirmos como igreja, não está necessariamente condicionado à questão do templo. Congregar-se como igreja, na maioria das vezes, quando eu olho na sua totalidade, eu entendo que está muito além do limite do templo. Quando eu falo de reunir-se como igreja, eu digo até mesmo de uma reunião onde nós possamos nos olhar aqui pelo computador ou pela tela do celular, mas de uma certa forma estarmos juntos, espiritualmente intercedendo, orando uns pelos outros. Porque congregar quer dizer reunir. Mas reunir não quer dizer necessariamente que nos reunamos como igreja, até mesmo se estivermos dentro do templo. Mas se não estivermos com o nosso foco no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na nossa edificação e na edificação dos nossos irmãos, nós não estamos nos reunindo como igreja. Se nós não tivermos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, nós podemos nos congregar, nós podemos até mesmo nos reunir, mas não como igreja. Se o nosso coração não estiver voltado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se o nosso coração não tem a capacidade de amar o nosso irmão em Cristo, se o nosso coração não tiver a capacidade de estar ali para edificar a vida dos nossos irmãos, para ser uma bênção na vida deles e nos permitirmos também sermos abençoados pela vida deles, nós não estamos nos reunindo como igreja, queridos. Então, reunir-se como igreja, eu queria que os irmãos entendessem que o templo, reunir-se no templo não perde o seu valor, é bíblico, e eu não estou pregando nada que não seja bíblico. Mas o reunir-se no templo não pode ser um propósito em si mesmo. Algo que nós fazemos mecanicamente no domingo,
Simplesmente nós entramos lá, louvamos 2 hinos, louvamos 3 hinos, ouvimos uma palavra e voltamos para a nossa casa. Mas tem toda uma atmosfera que envolve isso. Eu fiquei 3 semanas sem poder ir à igreja por conta de um resfriado. E no último domingo eu pude ir à igreja. E foi uma alegria muito grande de estar ali. E hoje, eu não tenho assistido o culto com os irmãos no templo devido aos trabalhos da tesouraria, mas o simples fato de entrar por aquelas portas, de olhar, de ver os meus irmãos em Cristo, toda aquela atmosfera de sentir a presença de Deus na comunhão dos irmãos, fez todo sentido, irmãos, e meu coração se alegrou muito. Meu coração se alegrou muito por isso. E dentro dos desafios que nós temos hoje, que nós temos vivido, nós vemos também que algumas pessoas hoje elas têm abandonado o evangelho e também o hábito de congregar-se. Muitas das pessoas hoje que hoje defendem o não congregar-se, o não estar ligado a uma família na fé, são pessoas que muitas vezes, quando você vai olhar, são pessoas que foram frustradas em algum ponto. São pessoas que foram magoadas em alguma parte da sua caminhada e que se frustraram, mas não com Deus, não com Jesus Cristo, mas com o homem. E para isso também eu quero te animar nessa noite. Não deixe que aquilo que você tenha sofrido na igreja, na sua congregação, através de uma palavra que você tenha recebido, uma atitude que tenha magoado você, não deixe que isso seja motivo para que você deixe de reunir-se com a sua igreja. Há uma questão que, quando eu olho para isso, eu gosto muito de ler a Bíblia porque é um livro que ela não nos deixa sem respostas. Então, quando você foca em Jesus Cristo, quando você foca em aprender com a palavra, você aprende também. Não é que uma atitude ruim não vá de repente ferir você, mas ela não vai te parar. Porque quando nós olhamos para a nossa congregação, quando nós olhamos para a comunhão, essa reunião santa, aquele povo que está ali para se reunir e adorar a Jesus Cristo e também ser uma família na fé, é composta de pessoas falhas. Eu sou uma delas, eu falho. Você falha. Você que de repente foi magoado em algum ponto da sua caminhada, você também é uma pessoa falha. E você, nessa hora, a gente saber o que a gente vai fazer com aquilo que nós sofremos. A gente pode fazer com que essas coisas também, com que essas, muitas vezes até decepções, frustrações, dores que nós venhamos sentir, nós podemos aprender com isso. E nós podemos olhar para nós mesmos e ver que nós somos falhos e ver que o nosso irmão é falho. E nós entendemos então assim que aquela reunião de pessoas, aquela congregação, a nossa família na fé é um grupo de pessoas que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz e agora nós buscamos a perfeição. E agora nós buscamos a santificação. Mas não quer dizer que em algum momento da nossa caminhada nós não venhamos a tropeçar. Esse irmão que está aqui pregando, em algum momento da minha caminhada eu posso de repente falar uma palavra que vai te magoar, que vai te ferir, ainda que eu não queira fazê-lo, mas isso acontece porque eu sou falho. E o dia que eu receber, ou o dia que eu recebi, ou o dia que eu recebo também uma palavra, algo que às vezes vai me chatear por algum momento, eu paro, respiro e penso, mas espera aí, eu também sou falho. De repente o meu irmão não estava num bom dia. De repente eu não ajustei o meu relacionamento com ele, mas aqui é o tempo. Irmãos, e congregar-se é o verbo, é a melhor atitude que nós podemos fazer para que nós venhamos conseguir atingir essa perfeição, que nós venhamos atingir a santificação. Congregar-se e entender que eu sou falho, entender que o meu irmão é falho, mas que nós estamos ali juntos com o propósito de buscar a Jesus Cristo e também de melhorarmos como pessoa, de melhorarmos como servos de Deus,
de melhorarmos como maridos, esposas, como filhos, como pais, é na congregação. É ali, esse é o lugar onde nós aprendemos a conviver. E Deus, ele se agrada dessa comunhão. Deus, ele não nos criou para caminharmos sozinhos. O tempo todo na criação nós podemos olhar e perceber isso. O homem não é um ser que foi feito para viver numa caverna isolado e sem convívio um com o outro. E eu vejo tudo isso aqui dentro, na minha família da fé. É onde eu percebo as minhas falhas, as minhas imperfeições. É onde eu olho para o meu irmão e entendo que ele é igual a mim. É diferente, mas é igual. Na essência. Sabe? Mas nós estamos aqui reunidos para adorar, para buscar a Deus. A Bíblia fala lá no livro de Atos que aquela igreja que se iniciava ali, ela tinha tudo em comum. Sabe? E eu acho isso muito interessante quando fala que tinha tudo em comum. É algo que geralmente nós olhamos com um olhar superficial e nós pensamos só naquela coisa de repartir os bens, sabe? Mas tinha isso. Mas quando eu olho para aquela questão, para aquele povo que tinha tudo em comum, eu penso num povo que tinha um Deus em comum. Eu penso num povo que tinha os bens em comum, mas eu penso também num povo que tinha uma dor em comum. Um povo que olhava para o seu próximo, que via ele sofrendo e que falava assim, pô, peraí, a tua dor é a minha dor. Eu penso num povo que tinha a alegria em comum. Num povo que quando olhava um para o outro, quando olhava para o seu próximo e via ele alegre, falava, meu irmão, eu estou feliz porque você está feliz. Irmãos, é congregando. Não se isole. Não abandone a sua igreja. Congregue. Reúna-se como igreja. Congregar vai muito além. É dividir. É compartilhar. Só bens não. É vida. Experiências. Consolo. Irmãos, eu fico muito feliz quando eu leio essa palavra. Não deixemos de nos congregar como igreja, como é o costume de alguns. E agora eu quero compartilhar com os irmãos e eu vou concluir essa palavra com o motivo pelo qual nós não devemos deixar de nos congregar como igreja, mas uma forma. E o autor ele deixa isso bem explícito aqui na segunda parte do versículo. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Todo o desafio que nós vemos hoje diante dos nossos olhos, todos os obstáculos, todas as dores, todas as perseguições, toda a lágrima, irmãos, nada disso se compara com a glória que há de ser revelada. O grande dia se aproxima. Jesus voltará. Esse é o grande dia que se aproxima. E a cada dia que passa ele está mais próximo. Jesus está às portas. E nós devemos ter isso, olhar para isso com o nosso coração repleto de alegria. Porque aí vem a salvação, aí vem a redenção, irmãos. Tudo isso que nós temos visto nos dias de hoje, eu estou pregando aqui no livro de Atos, mas tem um versículo no livro de Apocalipse que é algo que me deixa muito feliz. E eu tenho meditado muito nesse versículo, que diz: e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Irmãos, um dia todo esse desafio, todas as tribulações, todo o pranto, toda a dor, toda a mágoa, tudo isso um dia, irmão, vai ser passado. Isso daqui, nosso, é transitório, é passageiro.
E é lá na igreja, é na reunião dos santos, é na congregação onde nós devemos nos animar. É onde quando nós chegamos cansados, sabe, queridos? Eu não estou dizendo que em momentos da nossa caminhada não surja um cansaço, desânimo, às vezes vontade de parar. Acontece. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas Deus ele nos sustenta. E é quando eu me reúno com cada um de vocês e vocês me lembram que o nosso lugar não é aqui, isso é transitório. Ah, irmãos, é aí que eu me animo. É aí que eu falo, eu não vou deixar de congregar. Porque um dia, irmãos, essa congregação, essa reunião dos santos vai ser lá em cima, vai ser na glória. E é como eu falei aqui com os irmãos, lá não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter mais clamor, não vai ter mais dor. Um dia tudo isso daqui vai ser passado, queridos. Nós poderemos ver o nosso Senhor Jesus Cristo face a face. Mas congregando a gente anima um ao outro. Congregando é que a gente aprende a lidar com esse tipo de coisa. Congregando, nós nos consolamos. Nós damos consolo aos nossos irmãos. Olha quantos irmãos passaram por dias difíceis agora durante essa pandemia. E eu tenho certeza que congregar-se, pertencer a uma família na fé, fez toda a diferença. Deus é quem sustenta, mas Ele quer usar a minha vida, a sua vida, para ser bênção na vida dos nossos irmãos. Você não foi feito para caminhar sozinho. Então a minha palavra para você nessa noite é: se você está pensando em parar, se você está sentindo que está esfriando, não desista. Não deixe de se congregar com a sua igreja, porque o grande dia se aproxima e eu quero estar lá com você. Eu quero adorar Jesus Cristo lá na glória do teu lado. E eu quero terminar essa palavra orando por você, para que você não desista, para que você não pare, para que você não canse, para que você lembre que nada pode te separar do amor de Jesus Cristo, ainda que você receba uma palavra que possa te magoar, ainda que alguém tome uma atitude muito ruim com você. Não deixe de se reunir com a sua igreja. Tem pessoas que oram por você. Tem pessoas que choram quando você está triste. Tem pessoas que sorriem com a sua vitória. Não deixe de congregar, irmãos. O grande dia se aproxima. Jesus Cristo está às portas. E essa palavra ela enche o meu coração de alegria. Isso está acabando. Isso está acabando. E vai recomeçar lá na glória, onde nós só teremos alegria. Onde nós teremos um corpo glorificado. Onde nós não morreremos. Onde nós não veremos mais o luto nem o pranto. Onde nós não teremos doenças. Persevere, irmão. Não desista. E não deixe de congregar com a sua igreja. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, eu te rendo graças, Pai, com meu coração cheio de alegria, Senhor. Porque Tu és bom. Porque a Tua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço porque o Senhor enviou Teu Filho Jesus, Senhor, para morrer por nós na cruz do Calvário. E o Senhor nos deu acesso ao Senhor. Eu te louvo, Pai, e te agradeço porque quando eu olho para tudo isso que eu tenho visto, Senhor, eu entendo que isso vai ter fim. Eu entendo que todo esse sofrimento, que todo esse pranto, Senhor, meu Deus, isso é passageiro. A Tua palavra diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não são para se comparar com a glória que há de se revelar. E não são mesmo, Senhor. Mas eu peço ao Senhor que nos sustente, Pai. Eu peço ao Senhor que nos acompanhe, Senhor, meu Deus, nessa caminhada.
Que do Senhor venha a nossa força, venha o nosso consolo, venha a nossa salvação, Pai. E eu quero orar por cada um dos meus irmãos em Cristo, por cada pessoa que está ao alcance da minha voz nesse momento, Pai. E principalmente por aqueles, Pai, que nesse momento estão pensando em desistir, que estão pensando em retroceder, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, um toque do Teu Espírito Santo sobre essas vidas, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que use a vida de cada um dos irmãos, Pai, tanto a minha como a dos irmãos que estão ao alcance da minha voz, para ser bênção na vida daquele que está pensando em desistir, daquele que está pensando em parar, Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, que nesse momento esteja sondando os corações, Pai. E onde há desânimo, onde há tristeza, onde há mágoa, Senhor, meu Deus, que tudo isso seja jogado por terra em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor nos anime, Pai, a caminharmos na Tua presença, Pai, e nos reunirmos como igreja, Pai. A igreja que tem tudo em comum, Senhor. Seja alegria, seja dor. Que o Senhor nos anime, Pai. E que possamos perseverar, Senhor, meu Deus, porque o grande dia se aproxima. E nós queremos ser achados na Tua presença, Pai. É essa oração que eu te faço. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.